Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Há alguns meses iniciamos o estudo da Bíblia com o livro de Gênesis. E no próximo programa estudaremos o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia. Antes de estudarmos o livro que todos estão esperando, quero falar com você sobre um dos menores livros do Novo Testamento, a Epístola de Judas, a seguinte as cartas de João. A Epístola de Judas contém apenas um capítulo e é muito semelhante à Epístola de Pedro, porque seu tema principal é o combate às heresias e aos falsos mestres. Seu autor é um homem chamado Judas. Este era um nome muito comum nos dias do Novo Testamento, como João, Antônio ou Pedro é para nós. Depois de pesquisar os nomes de todas as pessoas que se chamavam Judas no Novo Testamento, e as informações disponíveis, os estudiosos concluíram que este homem foi irmão de sangue de Jesus e também era irmão do homem que escreveu a Epístola de Tiago. No Novo Testamento, no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 3, lemos sobre a discussão a respeito do fato de Jesus ser um homem com irmãos e irmãs como qualquer outro. Não é este o carpinteiro filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? Os estudiosos acreditam que este Judas, citado em Marcos 6, versículo 3, é o autor desta pequena epístola. Judas conta que a sua intenção com esta epístola era escrever um tratado sobre a salvação, mas alguns problemas o fizeram mudar de ideia. Estes problemas aconteceram no período do Novo Testamento e também no do Velho Testamento, e durante toda a história da igreja. O problema eram os mestres apóstatas, pessoas que não ensinavam corretamente a doutrina. Esta apostasia, em particular, foi chamada pelo teólogo Dietrich Bonhoeffer de graça barata, e infelizmente sempre se manifesta. Ela afirma que, como Deus é um Deus gracioso, ele nunca disciplina seus filhos e que jamais expulsaria ninguém da igreja nem excomungaria da salvação. Segundo esta apostasia, você pode fazer o que quiser. Deus, que é gracioso, jamais tomará qualquer atitude a respeito. Foi este ensino que Judas combateu em sua epístola. Judas parecia muito preocupado com este ensino apóstata e com aqueles que obviamente estavam sendo afetados por ele. Judas estava preocupado com aqueles que pareciam estar saindo da graça ou largando a fé, provavelmente por causa de um ensino apóstata sobre a graça barata. Judas aborda este problema diretamente, deixando claro que Deus não vai ficar vendo tudo acontecer sem fazer nada, enquanto todos fazem o que querem. Ele faz a seguinte exortação: embora vocês tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Judas aqui evoca um dos capítulos mais impressionantes de toda a Bíblia, o capítulo 14 do livro de Números, que conta que cerca de 2 ou 3 milhões de pessoas caíram mortas no deserto. Seus ossos ficaram esbranquiçados ali depois que os abutres fizeram o seu trabalho. Tudo isso porque não creram em Deus, nem na possessão da terra prometida. Lemos no livro de Números que eles andaram em círculos durante 40 anos. Eles não tiveram fé para entrar na terra prometida. Às vezes nos perguntamos por que eles simplesmente não saíram do Egito e não entraram logo na terra prometida. É preciso ter muita fé para planejar uma invasão e atacar todas as fortificações que se opõem contra nós. E por isso toda aquela gente andou pelo deserto durante 40 anos, só porque não tinha fé para invadir Canaã. De formas maravilhosas Deus provou quem ele era e tentou fazê-los crer, mas eles nunca creram. Por isso Deus disse no capítulo 14 de Números: Juro pela glória do Senhor que enche toda a terra,
que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Deus abriu exceção para 2 pessoas, Caleb e Josué. Judas relembrou um episódio deste capítulo impressionante do Velho Testamento que relata o fim de uma geração inteira do povo de Deus. Apesar de serem o povo escolhido de Deus, eles decidiram não ser o povo escolhido e por isso Deus permitiu que eles perecessem no deserto. Judas evoca este episódio no qual toda uma geração do povo de Deus pereceu no deserto. Aqueles falsos mestres estavam dizendo ao povo de Deus que você pode viver como quiser, que Deus não fará nada a respeito, como se Deus fosse indiferente, um velhinho apático. As Escrituras afirmam que existe outra característica de Deus além de ser amoroso. O caráter de Deus é como um arco-íris, feito de muitas cores, não apenas de uma. Deus ama porque essa é a essência do caráter de Deus. Ele é amor. Mas Deus também se ira e julga porque é um Deus santo. Judas dá outro exemplo, o dos anjos caídos, e diz que eles foram jogados para as profundezas infinitas. Definitivamente Deus não ficou sentado, inerte, só assistindo os anjos caídos não fazerem a sua vontade. O terceiro e último exemplo de Judas é Sodoma e Gomorra, como estas cidades pereceram sob o fogo de enxofre. Judas deu estes exemplos para aqueles falsos mestres e para aqueles que estavam caindo por causa desse ensino enganoso sobre a graça barata. A graça não é barata, a salvação não é barata. Ninguém compra a salvação, nem com todo o ouro e prata do mundo. Deus já comprou a salvação para você. Quando você crê em Deus e é salvo, não precisa pagar nada por isso. Você aceita a salvação pela fé. A fé em Jesus Cristo e na sua morte e ressurreição salva. Mas, como já vimos no livro de Tiago, irmão de Judas, a fé que salva nunca está sozinha. Ela é acompanhada por uma viva e compromissada obediência que a valida. Esta, portanto, era a essência da mensagem dessa pequena carta de Judas. Judas descreveu claramente esses mestres apóstatas, assim como Pedro também foi bem explícito na sua segunda carta, capítulo 2. Judas chamou os mestres apóstatas de rochas submersas. Ele também os chamou de nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Você já ouviu alguma pregação desse tipo? Talvez você tenha sido, assim, uma nuvem sem água ou uma árvore de outono sem fruto. Esses pregadores e falsos mestres são como nuvens sem água, aparentemente cheia de água, mas não derramam nenhuma gota d'água. De um sermão assim você não ouve nada que realmente venha de Deus e que possa matar sua sede, saciar sua fome ou frutificar no seu coração. Judas está dizendo que da pregação desses falsos mestres não se tira nada de bom. Judas também diz que esses falsos mestres são como ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, ou são como árvores de outono, sem frutos. Esta é uma metáfora que Jesus, irmão de Judas, usava sempre. O fruto demonstra o estado da fé da pessoa ou da falta de fé. Árvores de outono, sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Sabe, depois ele fez uma outra descrição. Estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Este destino é o mesmo que os anjos caídos tiveram. Foi exatamente assim que Judas descreveu os falsos mestres. Judas também demonstra preocupação com aqueles que foram vítimas dos falsos ensinos. Ele diz que devemos arrebatá-los do fogo, como um graveto que está prestes a ser queimado. Devemos tirar estas pessoas do fogo, cuidando para nós mesmos não sermos queimados. Judas também exortou aqueles que foram salvos do fogo para que se mantivessem verdadeiros na fé. Eu gosto dessa exortação de Judas. Edifiquem, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo.
E dessa outra exortação eu gosto demais. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Judas finaliza com uma bonita bênção que talvez você já tenha ouvido na sua igreja. Enquanto escreve, Judas deixa bem claro que Deus é poderoso para nos impedir de cair, quer sejam os falsos mestres que nos façam tropeçar ou qualquer outra coisa. Aquele que é poderoso para impedir-os de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Bom, eu quero encerrar o programa de hoje, deixando com vocês esta linda bênção. Como nós estamos quase acabando o estudo de toda a Bíblia, tenho que perguntar: você já confiou sua vida a Jesus Cristo como seu Salvador? E já o fez Rei e Senhor sobre a sua vida? Eu gostaria muito que você abaixasse sua cabeça e dissesse ao Cristo vivo que você confia nele como seu Salvador e que o coroa como Rei e Senhor total da sua vida. Diga a Jesus que você quer viver o resto da sua vida para Ele. Diga que você quer pertencer a Ele. Diga que tudo que você tem está entregue para Ele. Disponha a sua vida para o que Jesus quiser, assim como o apóstolo Paulo fez. Pergunte a Jesus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E eu gostaria de dizer a você algo a mais. Quando você tem o Senhor Jesus como Rei da sua vida, como Mestre, como Senhor da sua caminhada, você pode ter absoluta certeza de que Ele vai estar guiando cada momento, cada passo. Isso, cada passo da sua vida. Então, vale a pena você realmente chamar o Senhor Jesus para ser o Rei, para ser o Senhor, para ser o Mestre da sua vida. E eu quero lhe convidar com muito carinho. Acompanhe o próximo encontro com a palavra. Vamos começar a falar sobre o livro que muita gente está ansiosa para estudar, que é o livro do Apocalipse. Juntos vamos estar cada vez mais perto de Deus e, principalmente, preparados para o grande dia, para o dia da volta do Senhor Jesus. Eu espero por você. Deus lhe abençoe grandemente e até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.